Fala rapaziada, bem-vindos ao canal Eric Black, tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui neste momento para falar sobre o terceiro episódio da segunda temporada da série Loki, que sinceramente está superando as minhas expectativas. E cara, de todas as séries lançadas da Marvel pela Disney, a sua qualidade foi caindo cada série lançada, só que nesse caso está elevando tudo de novo, ou seja, a série do Loki está salvando as séries da Disney. E se eu disse que o segundo episódio mexeu com o nosso emocional, esse terceiro episódio mexeu com o psicológico, porque, cara, eu criei algumas teorias muito tops que eu acho que vai acontecer daqui pra frente. Então, vamos que vamos. Após um breve resumo sobre o segundo episódio, aparece a Renslayer indo parar em 1868 na linha original, em Chicago. Provavelmente quando ela desaparece na primeira temporada é justamente nesse lugar onde ela vai parar. Lá ela encontra a Senhorita Minutos e a Senhorita Minutos diz pra ela que um plano criado pelo Aquele que Permanece era pegar o manual da AVT e jogar pela janela da casa de alguém. A Renslayer a priori não entende qual é o plano e quer se encontrar com Aquele que Permanece, só que a Senhorita Minutos diz que ele morreu. Por isso eu acredito que logo no momento em que ela desaparece da primeira temporada é justamente ali onde ela aparece. E a Senhorita Minutos diz que quando esse plano fosse completado, elas duas, tanto a Senhorita Minutos quanto a Renslayer, teriam um papel fundamental na cruzada do Aquele que Permanece, sentando ao lado dele na sua missão. Então, quando a Renslayer joga o manual da AVT pela janela, aparece um rapaz pequeno, uma criança, que pega o manual e começa a ler. Aquele rapaz é o Victor Timely, uma das versões, uma das variantes do Loki. No final do segundo episódio, o Casey consegue identificar o sinal do tape page da Renslayer e por isso o Loki e o Mobius vão até lá. O sinal pego pelo Casey diz que a Renslayer foi para Chicago, só que em duas épocas diferentes do tempo. A primeira época é 1868 e na segunda 1893. Por isso o Mobius e o Loki primeiro vão para 68, depois vem que não tem nada lá e depois eles vão para 93. Em 1893 está sendo a Feira de Chicago, com a cidade um pouco mais avançada e com muitas coisas de várias culturas diferentes, como apareceu um totem do Thor, do Odin e do Baldur. Então eles vão até uma espécie de bar que está acontecendo uma apresentação do Victor Timely, com um protótipo do tear temporal. O Loki reconhece ele, sabendo que ele é uma das variantes do Aquele que Permanece e fica assustado. Quando o Mobius olha para o lado, a Renslayer está lá dentro. Então qual é o plano? O Loki e o Mobius querem pegar ele porque a aura dele pode estabilizar o tear temporal, que ainda está instável. E a Renslayer, junto com a Senhorita Minutos, também tem o mesmo plano, só que de forma um pouco diferente. Porque a ideia da Renslayer e da Senhorita Minutos não é só ele conseguir estabilizar o tear temporal, mas sim se tornar o Kang que o Aquele que Permanece era. Isso só aconteceu quando a Renslayer jogou o livro da AVT na janela dele, ou seja, começou a trilhar um novo caminho para que ele se tornasse o Aquele que Permanece no futuro. O engraçado é que as engenhocas dele não funcionam muito bem. E ele cita uma coisa muito importante, ele diz: eu tenho ideias muito inteligentes, mas eu estou limitado pela tecnologia do meu tempo. E aí me lembrou muito o que o Howard Stark falou pro Tony no Homem de Ferro 2. Ele falou basicamente a mesma coisa. Essa versão do Kang Victor Timely, ele vai para o passado para tentar atualizar a tecnologia daquela época, para quando chegar no futuro a tecnologia estar mais atualizada. Então basicamente, provavelmente tem algum plano do Kang, Aquele que Permanece, sobre isso. Porque se ele coloca uma versão dele que é muito inteligente, porque ele é um cientista, no passado para atualizar a tecnologia para chegar no futuro, ter alguma tecnologia muito, mas muito avançada. Inclusive talvez seja por isso que o Howard Stark é tão inteligente, talvez porque o Tony Stark seja tão inteligente, e talvez porque o Dr. Erskine, que criou o soro do super soldado, tenha conseguido criar o super soldado. Ou seja, há uma possibilidade do Kang Victor Timely do passado ter atualizado toda essa tecnologia para que no futuro exista Homem de Ferro, Capitão América e todas as outras tecnologias que existem. Cara, isso é muito maneiro. E aí do nada a Sylvie aparece para acabar com a palhaçada e tentar matar o Victor Timely. E aí o Loki tenta impedir e tal. E o interessante é que essa versão de Kang Victor Timely, ele não aparenta ser uma pessoa do mal, porque ele na verdade não estava destinado a ser aquilo. Então eles estão tentando destinar ele para aquilo. No caso, a Renslayer e a Senhorita Minutos. Mas a única coisa que o Loki e o Mobius quer é pegar a aura dele para poder estabilizar o tear temporal. Então ele fala: cara, não me mata, por favor, eu não sei. Esse não sou eu. Esse não sou eu que você conheceu. Porque realmente não é. Ele é só uma variante do Kang. E depois de toda essa confusão, ele consegue fugir com a Senhorita Minutos e com a Renslayer.
E as duas contam um plano dizendo que ele está destinado a se tornar alguém no futuro. E a senhorita Minutos, que é uma inteligência artificial, diz que ele a criou, no caso, a outra versão dele, que é a versão daquele que permanece. E ele disse que aquela versão dele morreu quando duas variantes do mesmo personagem, que no caso o Loki e a Sylvie, acabaram matando ele. E aí ele diz, mas aquele rapaz tentou me proteger. E ela disse que ele não é confiável porque ele tem uma constante mudança de lados. E aquilo foi muito engraçado. E aí me lembra do Thor 3, que ele diz varia de momento para momento. E aí a senhorita Minutos, a Renslayer e o Kang, que no caso é a versão do Victor Time, acabam fugindo para Wisconsin. Para quem não sabe, Wisconsin é a cidade onde o Victor Time ele se torna prefeito nas HQs. E é lá que ele cria suas indústrias e suas empresas para tentar atualizar a tecnologia. E isso foi uma sacada muito inteligente. Eles começam a fugir de navio e aparece uma certa tensão amorosa entre o Kang e a Renslayer, mas eu vou deixar isso mais um pouco por final. Contudo, a senhorita Minutos faz com que o Kang não confie nela, na Renslayer, e joga a Renslayer num barco para fora do navio. Então as únicas pessoas que chegam ao laboratório dele em Wisconsin é a senhorita Minutos e o Victor Time. Quando ele tenta ir embora, que ele já pegou todas as anotações que ele precisava, a senhorita Minutos pede para ele ficar. E cara, eu senti uma conotação sexual. Eu falei, pô, deve ser coisa da minha cabeça. E do nada, a senhorita Minutos começa a fazer perguntas um pouco íntimas pro cara, tipo, você já me desenhou? E eu fiquei, qual foi, mano? Qual foi esse papo? E aí do nada ela fala, é porque eu e você poderíamos dominar juntos, parceiros, sentados um lado do outro. Eu falei, ih, tem alguma coisa errada nessa parada, hein? E do nada tem um manequim feminino em que ela fala, você poderia me desenhar como uma pessoa, tipo, ou seja, uma inteligência artificial personificada numa mulher. O Kang começa a perceber, e eu falei, cara, não foi impressão minha, tava tendo conotação sexual de verdade. A inteligência artificial, senhorita Minutos, é apaixonada pelo Kang. Que coisa estranha. E aí quando ela vai correndo pra cima dele, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ele aperta o tape page e a senhorita Minutos entra no tape page e fica presa. Falei, cara, aquilo foi muito estranho. E aí do nada, a Renslayer consegue aparecer. E ao mesmo tempo aparece o Loki, o Mobius e a Sylvie logo depois. Rola uma mini porradaria, que não foi exatamente uma porradaria, mas a Sylvie consegue colocar o facão no pescoço do Victor Time. E o Victor Time fala, ei, aquele não fui eu. E cara, a atuação do Jonathan Major tá top como Kang Victor Time. Tipo assim, ele é muito impotente, sabe? Ele é fraco, ele é só um cientista, ele não é uma pessoa de guerra, ou seja, não é a mesma versão do Kang. E o Jonathan Major conseguiu transpassar isso pra gente. Ele começou a chorar e falar, cara, esse não sou eu não sou um assassino, eu não sou isso, eu não sou isso. Aquela versão que você conheceu não sou eu, você não consegue ver meu coração. Tipo, aquela cena foi tocante pra caramba, porque aparentemente essa versão Victor Time provavelmente não vai ser um vilão. Talvez ele seja até um aliado. E aí a Sylvie consegue perceber alguma coisa diferente e não o mata. Então, o Loki e o Mobius pegam ele e levam ele pra AVT. E aí a Sylvie doida pra matar a Renslayer, mas ela não mata. Ela abre um portal e joga ela para o fim do tempo, onde ela matou o Kang, aquele que permanece. E lá ela vê a versão do Kang morto, já potrificado, e aí ela abre o tape page onde está a senhorita Minutos. E a senhorita Minutos fica com muita raiva porque ela diz assim, ele escolheu ficar contra uma pessoa que conhece todos os segredos dele, porque realmente é uma inteligência artificial criada pelo próprio Kang. Então, tipo assim, ela sabe de tudo sobre ele. Isso vai ser, ou seja, agora a senhorita Minutos é uma... Antes estava meio que como uma anti-heroína, agora está literalmente como vilã. E aí ela vira para a Renslayer e fala assim, eu sei muitos segredos sobre você. Quer saber qual é o segredo? E aí a série acaba. E eis a minha teoria. Pra quem não sabe, o Kang, o nome dele é Nathaniel Richard. Porque o pai do Reed Richard vai para uma terra e acaba pacificando essa terra. E ele acaba se tornando um dos descendentes do pai do Reed e acaba recebendo esse nome. Nathaniel Richard, que também é o nome do pai do Reed Richard. Senhor Fantástico, do Quarteto Fantástico. O nome dessa terra é a Terra 6311. É a terra onde o Kang nasceu. E para quem não sabe, a Renslayer também é da Terra 6311. Cara, o que você quer dizer com isso? Que provavelmente o segredo que a senhorita Minutos sabe da Renslayer é que o Kang e a Renslayer eram casados. E provavelmente essa versão de Kang que ela era casada apagou a memória dela e transformou ela numa variante, apagou as memórias dela e colocou ela para dominar, para controlar, no caso, direcionar, ser diretora da AVT. Isso vai dar muito problema. E talvez isso faça com que a Renslayer fique com raiva do Kang e queira matar a versão do Victor Time e as outras versões. Por isso que quando eles estavam no barco indo para Wisconsin, gerou uma tensão amorosa entre os dois, porque eles dois, provavelmente, a minha teoria, eram casados.
E cara, eu preciso parabenizar aos diretores da série do Loki, porque cada episódio tá melhor do que o outro. Pra mim, o melhor até agora foi esse terceiro. Meus parabéns, Marvel. Vocês conseguiram trazer de volta a essência de séries que quando se iniciou com WandaVision, com a primeira temporada do Loki e com o Falcão e o Soldado Invernal. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever e dar um like no canal. E, por favor, comenta, me diz o que você acha. Será que você acredita na minha teoria que a Renslayer e o Kang eram casados em algum futuro, alguma linha do tempo? Não sei. Se você acha, comenta aqui. Então é isso, rapaziada. Esse é o canal NK Black. Tamo junto!